Nós temos à disposição do Vasco o melhor quadro do futebol brasileiro. O mais fanático torcedor do Vasco. Quero um Vasco vitorioso, um Vasco vencedor, um Vasco pagando em dia seus salários, o Vasco pagando em dia seus empréstimos, o Vasco com credibilidade, o Vasco com uma imagem boa, o Vasco entrando bem no noticiário, não frequentando o noticiário da maneira que a gente frequenta. O Vasco está com 4 meses de salário atrasado, o Vasco está não sei o quê, não pagou não sei quem. Não quero mais isso pro Vasco. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Iniciei o vídeo aí com o Jorge Salgado, dizendo aí que não queria que o Vasco aparecesse de uma maneira negativa no mercado, no noticiário, ou o Osório dizendo que tem o melhor quadro executivo do futebol brasileiro. Mas aí, família vascaína, a gente se depara com esse tipo de notícia aqui. Vou botar na tela aí para vocês, ó. Empresários estariam receosos em negociar jogadores com Vasco da Gama. Que situação, né? Que situação. Realmente o clube é refém e faz aí passar vergonha. A gente vai falar sobre isso aqui, vamos falar da montagem do elenco do Vasco, que aí está perto de finalizar. O Vasco que pensa aí em contratar mais 2 jogadores, um zagueiro, um atacante. Vamos mostrar aqui a festa do Botafogo que confirmou a SAF. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. A festa do Vasco seria muito maior? Consumamos. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Bora pro vídeo, família vascaína. O ano do Vasco que tem data marcada. Eu sei que o time não tá muito legal, mas eu tenho certeza que você tá com muita saudade aí de ver o Vascão jogar. E o Vasco estreia no Campeonato Carioca, né, no dia 26, lá no Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda às 6 horas, e a gente vai matar essa saudade. E o time tá aí, sendo montado. O Vasco ontem confirmou mais 2 jogadores, né? O Bruno Nazário, atacante que já atuou aqui pelo nosso rival, o Botafogo, e também o Matheus Barbosa, um volante que eu até entendo aí que é uma boa contratação, vendo aí a maneira que o Vasco está se comportando no mercado, família vascaína. Mas, segundo informações que a gente está vendo aí, o Vasco ainda pensa em contratar mais 2 jogadores, mais um zagueiro e mais um centroavante. E a gente sabe que falta sim pro Vasco. A zaga, a gente vê aí, tem o Anderson Conceição, mas a gente não sabe se realmente o Cangá vai vingar e vai continuar no restante da temporada. É um contrato de 3 meses, então o Vasco está voltando os olhos aí pra zaga. E atacante também, que a gente só tem aí o Raniel e o Figueiredo, né, que tá fazendo uma grande copinha. A gente espera também que possa aí render durante o ano. Tá fazendo uma grande copinha, tenho certeza que vai ganhar alguma oportunidade. Mas vamos falar dos zagueiros primeiro, porque surgiu outro nome ontem. O seguinte, ó, já foi falado aí do Jackson, né, que jogou a última temporada pelo Fortaleza, o Oliveira, que segundo o presidente do Atlético Goianiense só liberaria o jogador em caso de contratar mais zagueiros. Ainda não aconteceu essa situação e o Vasco não pode esperar. E ontem surgiu o nome aí do Zé Gabriel, um jogador que não tá bem aí com a torcida do Internacional, tá cobrando bastante, e aí seria interessante aí novos ares pro jogador, um jogador jovem, mas que eu vejo até com um potencial, poderia ajudar. Não é aquele zagueiro ideal, mas é um jogador aí, um bom nome. Não rendeu lá no Internacional, mas aí quem sabe, um jogador jovem, poderia ajudar sim. E aí a gente vai passar agora da função do homem-gol, né? Aquele cara que tem que fazer os nossos gols. Já que perdemos aí o Germancano pro Fluminense, infelizmente a gestão de merda aí contribuiu com essa situação e o Vasco corre atrás aí de mais um atacante. E ontem surgiu o nome aí do Pedro Raul, é isso mesmo, Pedro Raul, que já atuou aqui pelo Botafogo, inclusive fez dupla de ataque aí com o Bruno Nazário, né, jogaram juntos aí no Botafogo, infelizmente não renderam, né, o Botafogo caiu naquela ocasião, mas eu acho que é um jogador interessante para a Série B, né, a gente vê que a Série B tem alguns campos aí bem complicados de você fazer aquele toque de bola, e o Pedro Raul é um atacante de 1,93 m, não pode tirar ele muito da área.
que ele não tem muita técnica, mas dentro da área eu acho que é um jogador que ia somar. Claro que a nossa análise aqui, família vascaína, é dentro do cenário que essa gestão coloca o Vasco, de jogadores realmente limitados. Então a gente tem que fazer essa análise. Se a gente pudesse aqui falar de algum atacante, claro que a gente ia citar outros, mas como o Vasco está nessa situação bem difícil financeiramente, a gente tem que analisar os nomes que são cogitados. E o Pedro Raul aí acho que seria um jogador interessante para a Série B, principalmente aproveitando uma característica que eu vejo aí que ia ajudar muito. Aproveitar a bola parada do Nenê. O Nenê é um cara que, no futebol brasileiro talvez seja um dos melhores, cruzando, batendo na bola, e um atacante de 1,93 m poderia ajudar bastante. Somaria ao elenco, que eu acho que foi uma situação pensada aí pelo Carlos Brasil e pelo Zé Ricardo, a altura do elenco do Vasco. Se a gente parar para pensar aí, vamos para a zaga, ó. O Anderson Conceição com 1,88 m, o Cangá tem 1,91 m, o Matheus Barbosa, que vai jogar ali na função de volante. O Vasco não tinha volantes altos, né, que podem aí disputar aquela primeira bola na cabeça, tem 1,84 m. O Everton também não é tão baixo, tem 1,81 m, o Edmar 1,83 m. Então o Vasco se cercou aí de jogadores com a estatura maior para não sofrer tanto na bola defensiva e também dar preocupação aos adversários na bola ofensiva. Então o Pedro Raul com certeza ia ajudar nessa situação. Então eu queria saber a sua opinião em relação a esse nome aí do Pedro Raul, que já jogou aqui com o Bruno Nazário, os dois que já tem aí algum entrosamento. Você vê aí com um bom nome para ajudar o Vasco aí a conquistar o nosso objetivo em 2022, família vascaína. Seguindo o nosso vídeo aqui, você vai falar assim o seguinte, ó: cara, Thiago, você só reclama dos jogadores do Vasco. Mas a família vascaína, é isso. É isso, eu tô com medo de repetir o vexame que a gente fez aí em 2021. E esses atletas que o Vasco contratou não passam nenhuma confiança que o Vasco vá subir. A gente tem que torcer para esse elenco encaixar, o coletivo entrosar e a gente caminhar aí bem na Série B. Mas é difícil quando você vê esse tipo de notícia aqui, e tem alguns torcedores que ainda não entendem, né, que o objetivo que o Vasco voltar a ser gigante não é dentro do campo, é na gestão. Se o Vasco não consegue fazer aí um time competitivo, teve aí interesse em alguns jogadores que logo cortaram, por exemplo, o Zé Roberto, né, do Atlético Goianiense, e aí veio os empresários deles aí falaram que nem quis escutar a proposta do Vasco. E tá aí, eu vou colocar na tela para vocês, ó. Empresários estariam receosos em negociar com os jogadores do Vasco. Jogadores com o Vasco. E tá aqui essa fonte da Super Vasco e diz o seguinte, ó: empresários e agentes que já sofreram com o Vasco. Alguns, por exemplo, não receberam comissão, muitos que tiveram problemas com seus atletas, porque vieram para o Vasco, o jogador não recebeu e o cara botou a culpa no empresário, tipo, você que é o culpado de me trazer para essa roubada aqui. Muitos se separam, muitos não querem ouvir falar de Vasco da Gama. E aí eu fico triste porque é o nome do Vasco que entra nessa lama e não deveria ser assim. Quem é o caloteiro, quem constrói isso são os gestores que lá estão. Então deveria mudar esse tipo de matéria, né? Quem é o caloteiro nessa situação é o Jorge Salgado. Como eu mostrei aí no início do vídeo, né? Disse aí que não queria o Vasco no noticiário de forma negativa, que ia fazer de tudo para mudar essa situação, que ia trazer os recursos, que ia fazer uma administração profissional, como o Osório disse aí, o melhor quadro executivo do Brasil, mas constrói esse tipo de situação que eu fico revoltado que coloca o nome do Vasco. Não querem ouvir falar do nome do Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama é caloteiro, e não deveria ser assim. A culpa é dos gestores que lá estão. Isso é a raiva que eu tenho dos passadores de pano que escolhem falar aí de jogador, chama jogador de vagabundo e o caralho, revoltado, mas quando tem que falar da gestão, parece um gatinho. E para finalizar o nosso vídeo, família vascaína, queria te fazer a seguinte pergunta. Botafogo, ontem os torcedores do Botafogo fizeram uma festa, porque agora o Botafogo tem dono, é SAF, e fizeram essa festa aí, quero colocar aí para vocês, ó, se liga só. E aí a pergunta que fica, família vascaína, essa festa, claro, em grande proporção, uma proporção bem maior do que a torcida do Botafogo, seria se o Vasco virasse clube empresa,
por gestores aí sem credibilidade nenhuma. Eles construíram isso, né? Como o Jorge Salgado, como o Júlio Brandt aí indicou a pré-SAF, ou a festa seria total apoio. Tem alguns aí que não vê com bons olhos, a gente entende, não dá para agradar todo mundo, mas essa festa seria, tenho certeza, com o Projeto Somamos. A gente vê a grande parte da torcida vascaína muito confiante realmente que o Levin e com o Projeto Somamos poderia trazer um Vasco melhor, um Vasco mais competitivo, um Vasco mais organizado e aí não precisar vender o futebol do clube. Deixa sua opinião aí nos comentários se você concorda comigo, a festa seria enorme com o Projeto Somamos aí entrando no Vasco e fazendo o nosso gigante voltar a ser feliz, voltar a ser campeão, porque a gente não aguenta mais sofrer, né, família vascaína? Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.